Obtenha clareza e desapegue com confiança. É exatamente disso que este vídeo trata, e se você permanecer até o fim, vai perceber algo que quase ninguém ensina com honestidade. A paz que você procura não começa quando tudo se resolve. Começa quando você aprende a não ser arrastado pelo que não depende de você. Talvez sua vida não esteja em ruínas, talvez nada esteja oficialmente errado, mas existe um peso constante, uma inquietação silenciosa, uma sensação de que a mente nunca descansa por completo. Você se distrai, conversa, ocupa o tempo, mas quando o barulho diminui, algo aperta por dentro, como se ficar sozinho com os próprios pensamentos fosse perigoso demais. Isso não é fraqueza, é condicionamento. Você foi treinado a buscar fora aquilo que só pode ser construído por dentro. Hoje, muitas pessoas vivem em estado de espera, esperando a mensagem, a mudança, a pessoa certa, o momento ideal, como se a vida real ainda não tivesse começado. E enquanto esperam, entregam a própria estabilidade emocional a fatores que nunca poderão controlar. O problema não é sentir, o problema é permitir que cada emoção decida quem você é e como você vive. Quando a sua paz depende do comportamento de alguém, do reconhecimento de alguém ou da permanência de alguém, você não está vivendo, você está reagindo. E uma mente que só reage nunca está em repouso, nunca está segura, nunca está realmente livre. Este vídeo não vai prometer atalhos, não vai vender frases bonitas, não vai fingir que a solidão desaparece ou que as dificuldades param de existir. O que vai mudar é a forma como você se posiciona diante delas. Você vai aprender a diferenciar o que pode ser dirigido do que precisa ser aceito. A perceber como sua própria interpretação cria parte do sofrimento que você carrega e a desenvolver uma confiança que não depende de aplausos, presença ou garantias externas. Aqui o desapego não é afastamento, é soberania. A clareza não é certeza sobre o futuro, é firmeza no presente. E a felicidade neste contexto não é euforia, é estabilidade emocional suficiente para atravessar qualquer fase sem perder o próprio centro. Se você continuar, vai perceber que a verdadeira força não nasce quando tudo está sob controle, mas quando você aprende a permanecer inteiro mesmo quando não está. O que se constrói aqui é um tipo de independência silenciosa que não isola, mas liberta. Uma forma de estar consigo mesmo sem fuga, sem desespero e sem depender de validações para se sentir em pé. Este não é um caminho para se tornar frio, é um caminho para se tornar estável. E estabilidade, quando é verdadeira, muda tudo. Existe uma razão pela qual a solidão é tratada como algo que deve ser evitado a qualquer custo. Desde cedo, você aprende que estar acompanhado é sinal de sucesso emocional, enquanto estar só parece indicar falha, rejeição ou atraso. Aos poucos, a mente passa a associar desconforto emocional com perigo real, como se ficar em silêncio com os próprios pensamentos fosse uma ameaça que precisa ser neutralizada rapidamente. Mas o que realmente acontece é outra coisa. A solidão expõe dependências internas que ficam invisíveis quando há distração constante. Ela mostra o quanto sua identidade está ligada a estímulos externos, rotinas sociais e validações sutis que mantêm a mente ocupada, mas não fortalecida. O desconforto que surge quando você está só não é prova de que algo está errado com sua vida. É sinal de que sua atenção ainda não foi treinada para permanecer em repouso. A mente desacostumada ao silêncio cria narrativas, cobra resultados, compara trajetórias e transforma momentos neutros em julgamentos sobre quem você deveria ser. E quanto mais você tenta fugir dessa sensação, mais poder ela ganha. A prática estoica não ensina a eliminar esse incômodo, ensina a atravessá-lo com lucidez, observando sem se confundir, sentindo sem se perder, entendendo que nem toda emoção exige uma reação imediata. É nesse ponto que a solidão deixa de ser ameaça e começa a se tornar treinamento. Um espaço onde você aprende a não ser governado por cada impulso interno que surge. Porque a solidão parece uma ameaça, mas é um campo de treino. Quando você se vê sozinho, sem notificações, sem conversas,
sem tarefas urgentes, algo dentro de você começa a se mover. Não é o mundo que muda, é a sua percepção que perde os apoios externos e passa a encarar o próprio conteúdo interno. A mente, acostumada a estímulos constantes, interpreta essa ausência como sinal de perda, como se o valor da sua existência estivesse ligado à quantidade de interações, convites ou respostas que recebe. É por isso que a solidão parece pesada, não porque ela seja, mas porque ela desmonta as muletas emocionais que você aprendeu a usar sem perceber. Desde muito cedo, a maioria das pessoas associa pertencimento à segurança. Estar junto significa estar protegido, estar validado, estar no caminho certo. Então, quando o silêncio chega, o corpo reage como se algo estivesse errado, mesmo que nada de concreto tenha mudado. O problema é que esse reflexo cria uma dependência perigosa, porque condiciona sua estabilidade emocional a fatores que não estão sob seu controle. Se a paz só aparece quando há companhia, atenção ou distração, então ela nunca será confiável. Ela vai e vem conforme as circunstâncias, e isso mantém você em constante estado de ajuste, sempre tentando alinhar o mundo externo para conseguir respirar por dentro. A filosofia estoica observa esse mecanismo com muita clareza. Ela não trata a solidão como punição nem como virtude automática, mas como um cenário onde a mente revela o próprio nível de disciplina. Quando você não consegue ficar bem em silêncio, não é o silêncio que é o problema, é a falta de governo interno. A mente sem treino transforma a ausência em ameaça, pausa em atraso, tranquilidade em tédio, e sem perceber, você começa a buscar qualquer coisa que devolva movimento, mesmo que esse movimento não leve a lugar algum. Isso explica por que tantas pessoas vivem ocupadas e ainda assim sentem um vazio persistente. O corpo está em atividade, mas a mente não está em ordem. Aqui surge uma virada importante. O desconforto que aparece quando você está só não é sinal de dano, é sinal de desorganização da atenção. Assim como um corpo sedentário sofre quando começa a se mover, uma mente dependente de estímulos sofre quando precisa permanecer consigo mesma. Mas esse incômodo inicial não é um aviso para recuar, é um convite para treinar. Treinar a observar pensamentos sem obedecer, a sentir emoções sem se identificar totalmente com elas, a permanecer presente mesmo quando não há distração para anestesiar o desconforto. Esse é o início da autonomia emocional, e ele não acontece em meio ao barulho, acontece exatamente nesses momentos de quietude que muitos evitam. Quando você passa a entender isso, a solidão deixa de ser um estado a ser evitado e começa a se tornar um espaço de fortalecimento. Não porque ela seja confortável, mas porque ela é honesta. Ela mostra onde você ainda entrega sua paz para expectativas, memórias, comparações e medos futuros. E, ao mesmo tempo, oferece a chance de reorganizar isso com lucidez. Cada vez que você permanece inteiro, mesmo sem estímulo externo, você prova para si mesmo que não precisa fugir de si para se sentir seguro. Essa confiança não vem de discursos motivacionais, vem da experiência direta de suportar, compreender e atravessar o próprio mundo interno sem colapsar. É nesse ponto que algo muda de forma silenciosa, mas profunda. Você começa a perceber que estar só não significa estar desamparado. Significa estar em contato direto com a única coisa que realmente acompanha você em todas as fases da vida, a sua própria mente. E quanto mais treinada ela está, menos você depende de cenários ideais para se sentir estável. A solidão, então, não é mais um sinal de falta, mas um ambiente de fortalecimento, onde a clareza cresce e a dependência emocional começa a enfraquecer. Não porque você rejeita as pessoas, mas porque deixa de precisar que elas sustentem aquilo que precisa ser construído dentro de você. A virada estoica. Separar o que te afeta do que te pertence. Em algum momento, você precisa fazer uma distinção que muda completamente a forma como você vive. Nem tudo que te afeta te pertence. Emoções surgem, eventos acontecem, pessoas mudam, planos falham e a mente, sem perceber,
Assume responsabilidade por tudo isso, como se fosse sua obrigação resolver, prever ou controlar cada variável. É aqui que o peso começa a se acumular. Você passa a carregar não apenas o que sente, mas também aquilo que nunca esteve sob seu comando. A filosofia estoica chama isso de confusão entre o que depende de você e o que apenas passa por você. Enquanto essa confusão existe, a mente vive em estado de tensão, tentando ajustar o mundo para finalmente poder descansar. Quando você observa sua própria rotina, percebe o quanto dessa tensão vem de expectativas. Expectativas sobre como as pessoas deveriam agir, sobre quando as coisas deveriam dar certo, sobre quem você deveria ser neste ponto da vida. Cada uma dessas expectativas cria um contrato silencioso com a realidade, e a realidade raramente assina esse contrato. O resultado é frustração, ressentimento e uma sensação constante de estar atrasado ou desalinhado. Não porque algo objetivamente errado esteja acontecendo, mas porque sua mente está lutando contra fatos que já estão dados. O sofrimento cresce exatamente nesse ponto, quando você exige que o mundo se adapte às suas preferências internas. A virada estoica não é emocional, é racional, e por isso é tão poderosa. Ela começa quando você redireciona sua energia para aquilo que realmente pode ser governado: suas interpretações, suas decisões e suas respostas. Você não controla a opinião dos outros, mas controla o valor que atribui a ela. Não controla os acontecimentos, mas controla o significado que constrói a partir deles. Não controla o tempo, mas controla como usa o momento presente. Quando essa separação se torna clara, algo importante acontece. A mente deixa de gastar força tentando empurrar o que é externo e passa a investir em organizar o que é interno. É aí que a clareza começa a surgir de verdade. Esse processo não elimina emoções, mas muda o lugar que elas ocupam. Em vez de serem o centro de comando, elas passam a ser informações. Você sente, percebe, reconhece, mas não entrega a direção da sua vida a cada oscilação emocional. Isso exige treino, porque o hábito de reagir é antigo e automático. Mas cada vez que você escolhe responder em vez de reagir, você reforça uma nova forma de funcionamento mental. Aos poucos, você percebe que muitas das situações que antes pareciam esmagadoras agora são apenas eventos que exigem decisão, não desespero. O problema não desaparece, mas o peso dele muda de lugar. Aqui entra um ponto que poucos percebem: controle. No estoicismo, não significa poder sobre a vida, significa autoria sobre o sentido que você dá a ela. Duas pessoas podem viver a mesma situação e carregar cargas completamente diferentes, não por causa do evento, mas por causa da interpretação. Quando você entende isso, deixa de ver a si mesmo como vítima das circunstâncias e começa a se ver como responsável pela forma como atravessa cada fase. Essa responsabilidade não é culpa, é liberdade. Porque, se o significado está nas suas mãos, então a sua estabilidade não precisa depender da instabilidade do mundo. Com o tempo, essa postura gera uma confiança diferente. Não é a confiança de que tudo vai dar certo, é a confiança de que você saberá lidar com o que vier. E isso muda profundamente a relação com o futuro. A ansiedade perde força porque você não está mais tentando prever todos os cenários. Está se preparando internamente para responder a qualquer um deles. Essa é a base do desapego saudável. Você se importa, se envolve, constrói, mas não amarra sua paz a resultados que não pode garantir. A clareza nasce dessa separação bem feita entre o que você pode governar e o que precisa ser aceito. E quando essa fronteira fica nítida, a mente finalmente começa a respirar. Como a mente cria pressões que a realidade nunca exigiu. Grande parte do cansaço que você sente não vem do que está acontecendo agora, mas do que sua mente projeta o tempo todo. Ela cria prazos invisíveis, compara sua trajetória com a de outras pessoas, transforma possibilidades futuras em cobranças presentes. Sem perceber, você passa a viver em diálogo constante com um futuro imaginado, tentando se adiantar
se defender, se justificar. E quanto mais você vive nesse estado, menos você habita o momento real. A vida acontece aqui, mas sua atenção está sempre em outro lugar, negociando com cenários que ainda nem existem. Esse mecanismo gera uma sensação constante de urgência, como se você estivesse sempre atrasado em relação a alguma meta que nem sempre foi escolhida por você. A mente diz que já deveria estar em outro nível, em outra fase, com outra segurança. E cada vez que a realidade não confirma essa expectativa, surge a frustração. Mas repare em algo importante. O mundo não está te cobrando nesse ritmo. Quem está cobrando é a narrativa interna que você repete todos os dias. Essa narrativa cria tensão onde poderia haver foco, cria ansiedade onde poderia haver ação calma e cria insatisfação mesmo quando há progresso real. O estoicismo observa isso de forma muito direta. Ele ensina que sofrer antes da hora é desperdiçar energia duas vezes, uma com a antecipação e outra, possivelmente, com o evento real, se ele de fato acontecer. A mente ansiosa vive como se estivesse constantemente se preparando para um ataque que talvez nunca venha. E nesse processo, ela transforma o presente em mero corredor de passagem para um futuro que nunca chega, porque quando chega, logo se torna outro futuro. Essa corrida interna não constrói estabilidade, ela apenas desgasta. Quando você começa a aceitar o tempo das coisas, não como resignação, mas como alinhamento com a realidade, algo se reorganiza. Aceitar não é cruzar os braços, é parar de lutar contra o que já está posto. É reconhecer que cada fase tem demandas específicas e que tentar viver a fase seguinte antes de concluir a atual só gera fragmentação interna. A mente que aceita o ritmo da realidade age com mais precisão porque não está ocupada em resistir ao que não pode mudar. Ela se torna mais estratégica, menos reativa e muito mais eficiente. Outro ponto que pesa muito é a comparação. Quando você se mede por trajetórias externas, ignora completamente as variáveis invisíveis, os contextos, as escolhas diferentes e os custos ocultos de cada caminho. A mente cria uma competição silenciosa que ninguém mais está disputando, mas que consome sua energia diariamente. O resultado é uma insatisfação crônica, porque sempre haverá alguém aparentemente mais avançado em algum aspecto. O estoico entende que comparar destinos é inútil. O que importa é governar bem o próprio percurso. A única medida válida é a qualidade das decisões que você toma com as circunstâncias que recebeu. Quando essa pressão autoimposta começa a diminuir, surge um tipo diferente de tranquilidade. Não é acomodação, é clareza. Você passa a agir porque escolheu agir, não porque está tentando provar algo para o tempo, para os outros ou para uma imagem idealizada de si mesmo. A ansiedade diminui porque você não está mais em guerra com o relógio nem com expectativas irreais. Você faz o que precisa ser feito, no ritmo que pode sustentar, com atenção plena ao processo. E isso, paradoxalmente, acelera o crescimento, porque elimina o desgaste emocional que atrapalha a constância. A mente disciplinada entende que a realidade não exige desespero, exige presença e ação correta. Quando você para de transformar cada fase em um teste de valor pessoal, a vida fica mais simples de administrar, não porque tudo melhora de uma vez, mas porque você deixa de adicionar sofrimento desnecessário ao que já exige esforço. Essa mudança é sutil, mas profunda. Você sai do modo de cobrança contínua e entra no modo de construção consciente. E esse é um passo decisivo para desenvolver uma estabilidade que não depende de estar sempre vencendo, mas de estar sempre alinhado com o que pode ser feito agora. Construindo confiança em si mesmo, quando ninguém está observando. Existe um tipo de confiança que não nasce de aplausos, resultados visíveis ou reconhecimento externo. Ela nasce nos momentos em que ninguém está olhando, quando só você sabe se cumpriu o que prometeu a si mesmo. A maioria das pessoas busca segurança na aprovação dos outros porque ainda não construiu um histórico interno de coerência. Quando suas próprias ações são imprevisíveis até para você,
É natural procurar validação fora. Mas quando você começa a agir com consistência, mesmo nas pequenas coisas, algo muda silenciosamente na forma como você se percebe. A autoconfiança verdadeira não surge de grandes conquistas isoladas. Ela surge da repetição de comportamentos alinhados com seus valores. Cada decisão que você mantém, cada disciplina que você sustenta, cada limite que você respeita, reforça uma mensagem interna muito poderosa. Você pode confiar em si. Esse tipo de confiança não depende de circunstâncias favoráveis, porque ela não está baseada em resultados, está baseada em caráter. E caráter é construído no cotidiano, nas escolhas que parecem pequenas demais para serem celebradas, mas grandes demais para serem ignoradas. Quando essa confiança começa a se formar, a solidão perde grande parte do seu peso. Você não precisa mais da presença constante de outros para se sentir validado, porque a validação já existe dentro de você, construída pelo respeito que desenvolveu por sua própria conduta. Isso não te afasta das pessoas, mas muda completamente o motivo pelo qual você se aproxima delas. Você não busca preenchimento, busca troca. Você não se apoia por fragilidade, se conecta por afinidade. Esse é um salto enorme de maturidade emocional, e ele só acontece quando você deixa de negociar consigo mesmo. O estoicismo coloca enorme valor na integridade interna exatamente por isso. Para os estoicos, viver bem não é viver com conforto, é viver em acordo com a própria razão. Quando você age contra aquilo que sabe ser correto, mesmo que ninguém veja, você enfraquece sua própria base emocional. E quando repete esse padrão, passa a depender cada vez mais de fatores externos para se sentir estável. Já quando você mantém sua palavra consigo, fortalece uma estrutura interna que não pode ser tirada por críticas, rejeições ou fracassos temporários. Você sabe quem é porque vive de acordo com isso. Outro aspecto importante é que essa coerência reduz drasticamente a ansiedade. Grande parte da inquietação mental vem da sensação de que você não está no controle da própria conduta. Você promete mudanças, mas não executa. Planeja, mas adia. Decide, mas recua. Cada vez que isso acontece, a mente perde confiança no próprio comando. Quando você começa a agir com mais firmeza, mesmo em passos pequenos, a mente se acalma, porque percebe que existe direção. A paz que surge daí não vem da ausência de problemas, vem da presença de liderança interna. Essa liderança muda até a forma como você encara desafios. Em vez de perguntar se vai dar certo, você passa a se perguntar se vai agir corretamente diante do que vier. Essa mudança de foco é profundamente libertadora, porque tira o peso do resultado e coloca o peso na postura. Você deixa de se medir pelo sucesso imediato e passa a se medir pela qualidade da sua resposta. E isso torna você mais resiliente, mais constante e menos dependente de motivação passageira. Você age porque decidiu agir, não porque está se sentindo bem naquele dia. Com o tempo, essa postura cria uma estabilidade rara. Você não se sente perdido quando está só, não se desorganiza quando algo dá errado e não se deixa levar tão facilmente por oscilações externas. Isso não significa que você não sente insegurança em nenhum momento. Significa que a insegurança não define suas decisões. Você segue em frente mesmo quando ela aparece. Essa é a confiança que realmente importa. A confiança de que você será capaz de se manter fiel a si mesmo em qualquer cenário. E quando essa confiança existe, a necessidade de se apoiar emocionalmente nos outros diminui naturalmente, não por afastamento, mas por fortalecimento interno. Como é de fato uma mente em silêncio. Muita gente imagina que paz mental significa ausência de problemas, dias leves e emoções sempre agradáveis. Essa expectativa cria frustração, porque a vida real não funciona assim. O que a disciplina estoica oferece não é um estado de felicidade constante, mas um estado de estabilidade interna. Uma mente em silêncio não é uma mente vazia, é uma mente organizada. Os pensamentos continuam surgindo, os desafios continuam existindo, mas não há mais aquele conflito interno permanente,
aquela sensação de estar sempre lutando contra algo por dentro. O silêncio mental se manifesta, antes de tudo, como redução de ruído desnecessário. Você percebe menos diálogos internos acusatórios, menos discussões imaginárias, menos tentativas de controlar cenários futuros. A mente começa a gastar energia no que está presente, não no que poderia ter sido ou no que ainda não é. Isso não elimina preocupações legítimas, mas impede que elas se transformem em tormentos constantes. Existe uma diferença enorme entre pensar em uma solução e ruminar um problema. E o silêncio começa exatamente quando a ruminação perde força. Outra característica desse estado é a diminuição da urgência emocional. Situações que antes pareciam insuportáveis passam a ser vistas como administráveis. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque você não se sente mais ameaçado internamente por elas. A clareza traz uma postura mais estratégica, menos impulsiva. Você observa, avalia e age, em vez de reagir automaticamente. Isso cria uma sensação de controle interno que não depende de tudo estar dando certo, depende de você estar presente e consciente nas decisões. Esse tipo de tranquilidade também muda a relação com o prazer e com a dor. Você aprecia momentos bons sem se apegar desesperadamente a eles e enfrenta momentos difíceis sem interpretá-los como fracasso pessoal. A mente em silêncio entende que os estados mudam e por isso não constrói identidade em cima de cada fase. Você não se define pelo dia ruim, nem se ilude pelo dia excelente. Essa estabilidade emocional é profundamente libertadora, porque reduz os altos e baixos internos que cansam mais do que qualquer problema externo. Há também uma mudança na forma como você lida com escolhas. A mente menos agitada enxerga com mais nitidez as consequências, percebe melhor os próprios limites e não se deixa levar tão facilmente por impulsos momentâneos. Isso gera decisões mais alinhadas com seus valores, e decisões alinhadas com valores geram menos arrependimento. Não porque você sempre acerta, mas porque mesmo quando erra, sabe que agiu com honestidade consigo. Esse tipo de coerência interna é um dos maiores fatores de paz psicológica. É importante entender que essa quietude não surge de uma vez. Ela é construída por repetidas escolhas de atenção, de interpretação e de resposta. Cada vez que você escolhe não alimentar um pensamento destrutivo, cada vez que aceita o que não pode mudar, cada vez que age com retidão mesmo quando é difícil, você fortalece esse estado interno. Aos poucos, a mente aprende que não precisa estar em alerta constante, que nem tudo é ameaça, que nem toda emoção precisa virar ação. Quando esse processo se consolida, você começa a sentir uma diferença clara. Não é euforia, é solidez. Você se sente mais firme por dentro, menos dependente de confirmações externas, menos vulnerável a oscilações repentinas. Isso permite que você viva com mais presença, mais paciência e mais discernimento. A mente em silêncio não foge da vida. Ela está preparada para enfrentá-la com lucidez. E essa preparação muda completamente a forma como você atravessa cada fase, porque você não está mais lutando contra si mesmo enquanto tenta lidar com o mundo. Levar. Isso para a vida real, onde tudo acontece. A filosofia só tem valor quando atravessa o pensamento e chega ao comportamento. Não é nos momentos de reflexão profunda que sua postura é realmente testada. É nas situações comuns, quando algo atrasa, quando alguém falha, quando você se sente cansado, frustrado ou sozinho no meio da rotina. É aí que a prática estoica deixa de ser conceito e se torna caráter. A forma como você reage nesses pequenos episódios diários revela se a clareza que você busca está ficando apenas na mente ou se já começou a moldar suas ações. Quando você entende a diferença entre o que depende de você e o que não depende, essa compreensão começa a aparecer em atitudes simples. Você perde menos tempo reclamando e mais tempo ajustando o que está ao seu alcance. Você se irrita menos com atrasos, porque sabe que sua reação não acelera o mundo. Você aceita críticas sem colapsar, porque sua identidade não está mais totalmente amarrada à opinião externa. Essa mudança não é dramática, é funcional. Ela reduz o desgaste mental
que antes drenava sua energia para coisas que não produziam nenhum avanço real. No trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, essa postura cria uma consistência rara. Você se torna alguém previsível no melhor sentido da palavra, previsível na disciplina, na ética, na forma de lidar com dificuldades. Isso constrói respeito externo, mas, mais importante, constrói respeito interno. Você começa a confiar na própria capacidade de atravessar dias difíceis sem abandonar seus princípios. Essa confiança muda a forma como você encara desafios, porque eles deixam de ser vistos como ameaças à sua estabilidade emocional e passam a ser vistos como situações que exigem postura e decisão. Outro ponto essencial é como essa visão afeta suas escolhas quando ninguém está pressionando você. A mente clara não precisa de drama para agir. Ela se move por alinhamento com valores. Você escolhe cuidar do corpo, da mente e das responsabilidades, não porque está tentando compensar inseguranças, mas porque entende que essas ações constroem liberdade futura. A disciplina deixa de ser punição e passa a ser investimento. E esse tipo de investimento gera retornos silenciosos, como mais energia, mais foco e menos arrependimentos acumulados. Na solidão, essa prática também se revela. Em vez de usar distrações para fugir de si, você aprende a usar o tempo sozinho, para reorganizar pensamentos, planejar com calma e fortalecer sua presença interna. A solidão deixa de ser espaço de fuga emocional e se torna espaço de ajuste e fortalecimento. Você passa a se sentir confortável em sua própria companhia porque sabe que não está abandonando a si mesmo quando está só. Essa relação consigo muda completamente a forma como você se relaciona com os outros, porque você não chega mais aos vínculos buscando resgate, chega buscando construção. A prática diária também envolve aceitar recaídas emocionais sem desistir do processo. Haverá dias em que você reagirá mal, em que se sentirá inseguro, em que perderá a paciência. O estoicismo não exige perfeição, exige retorno consciente ao caminho. Cada vez que você reconhece um erro sem se destruir por ele, você fortalece a maturidade emocional. Você aprende a corrigir sem se humilhar e a seguir em frente sem negar o que aconteceu. Isso cria continuidade, e continuidade é mais importante do que intensidade no crescimento pessoal. Com o tempo, essas pequenas escolhas acumuladas criam uma identidade mais sólida. Você não precisa se convencer de que está evoluindo. Você percebe isso na forma como lida com situações que antes te desorganizavam. Menos explosões, menos desespero, mais clareza, mais firmeza. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais preparado. Essa preparação é o verdadeiro resultado do caminho estoico. Não é um estado de tranquilidade artificial, é a capacidade real de atravessar a realidade sem se perder por dentro. Estabilidade que não pode ser retirada. Em algum ponto do caminho, você começa a perceber que a maior mudança não está no mundo ao seu redor, mas na forma como você permanece quando o mundo muda. As situações continuam imprevisíveis, as pessoas continuam falhas, os planos continuam sujeitos a ajustes, mas algo dentro de você já não se desloca com a mesma facilidade. Existe uma base mais firme, construída não por promessas externas, mas pela prática constante de aceitar, compreender e agir com retidão. Essa é a estabilidade que não depende de cenários ideais, depende da sua postura interna. Ser capaz de ficar bem em sua própria companhia não significa rejeitar o mundo, significa não fugir de si. Quando você não precisa escapar dos próprios pensamentos, quando não precisa se anestesiar com estímulos constantes, quando não precisa se apoiar emocionalmente em garantias externas, você alcança um tipo de liberdade silenciosa. Essa liberdade não faz barulho, não chama a atenção, mas sustenta você em qualquer fase. Ela permite que você atravesse períodos de incerteza sem perder dignidade, sem se tornar amargo e sem abandonar seus princípios. A clareza que nasce desse processo não é certeza sobre o futuro, é confiança na própria capacidade de responder ao que vier. Você entende que não controla os eventos,
mas controla a forma como os enfrenta. E essa compreensão muda tudo. Em vez de viver tentando evitar desconfortos, você passa a viver preparado para lidar com eles. Isso não endurece você, fortalece. Não afasta você das pessoas, torna seus vínculos mais livres, porque não são baseados em dependência emocional, mas em escolha consciente. O desapego, nesse ponto, deixa de ser algo que você tenta praticar e passa a ser uma consequência natural da sua maturidade interna. Você se envolve sem se aprisionar, constrói sem exigir permanência e aceita mudanças sem transformar cada perda em colapso pessoal. Essa postura não elimina a dor, mas impede que a dor defina quem você é. Você sente, aprende e segue, sem precisar se agarrar ao passado nem viver refém do futuro. Quando essa estabilidade se estabelece, a mente encontra um tipo de repouso que não depende de perfeição externa. Você pode enfrentar dias difíceis sem perder o próprio centro e pode viver dias bons sem medo constante de que tudo vá acabar. Isso cria uma relação mais saudável com o tempo, com as expectativas e com os próprios limites. Você deixa de exigir de si e da vida aquilo que nunca foi prometido e passa a trabalhar com aquilo que está realmente disponível no presente. No fim, o que se constrói aqui não é uma versão idealizada de felicidade, mas uma forma mais digna de viver. Uma vida em que você não precisa ser resgatado, porque aprendeu a se sustentar por dentro. Uma vida em que a solidão não é ameaça, o silêncio não é vazio e as dificuldades não são sentenças, mas partes naturais de um caminho que continua. Essa é a liberdade que ninguém pode tirar de você, porque ela não depende do que acontece fora, depende do que você construiu dentro.